Oi, eu sou Iris, a CEA do município de Canápolis, e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês da história da dengue aqui no nosso país, tá bom? No Brasil. Bom, no Brasil, os primeiros relatos de dengue datam do final do século XIX em Curitiba e início do século XX em Niterói, no Rio de Janeiro. No início do século XX, o Aedes aegypti ele já era um problema já, mas não era ainda por conta da dengue. Na época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela. E aí, lá em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti como resultado de medidas para o controle da febre amarela. Lá no final da década de 1960, o relaxamento das medidas adotadas levou à reintrodução do vetor em território nacional e hoje o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso aí lá em 1955, com o conhecimento muito mais limitado do que a gente tem hoje, por que eles conseguiram erradicar, né? E nós, hoje, a gente batalha tanto, todo dia aí a gente faz um tratamento que dura 60 dias e às vezes a gente retorna no mesmo imóvel, né, ali depois de 60 dias e às vezes encontra aquela situação da mesma forma. A gente faz educação em saúde, a gente recolhe os futuros depósitos e a gente não consegue, né, ter uma mudança assim. É claro que isso é a longo prazo, porque é uma mudança educacional que a gente está tendo que fazer com o próprio brasileiro. Então eu fui pesquisar o que foi feito naquela época que eles conseguiram erradicar o Aedes aegypti. Eu fui na biblioteca virtual do Oswaldo Cruz. Ó, bebê Pedro, peraí. De volta do break do bebê Pedro. Então, aí eu fui na biblioteca virtual do Oswaldo Cruz e aí o que eles fizeram? Ó, para eliminar os focos onde mosquitos se reproduziam, Oswaldo Cruz criou as brigadas sanitárias, ou equipes de mata-mosquitos, como o povo chamava. Munidas de inseticidas e instrumentos apropriados, eles percorriam diariamente as ruas e casas da cidade, realizando a desinfecção de todos os locais onde pudessem ser encontrados larvas do inseto. A seção de isolamento e expurgo cabia o saneamento das casas situadas nas regiões de foco e o isolamento domiciliar ou hospitalar dos doentes. E para a divulgação das suas ações, Oswaldo fez circular na imprensa os conselhos ao povo, uma série de folhetos educativos com explicações sobre as medidas adotadas. Então, hoje em dia a gente faz praticamente o mesmo trabalho. Só que a diferença é que naquela época era obrigatório ficar em isolamento. Então, se você está doente, o médico te deu um atestado de 7 dias, fica em casa. Porque a gente sabe que a transmissão, né, também ocorre. Agora aprendi esses dias, vou passar para vocês mais para frente de uma outra forma. Mas o mosquito tem que picar alguém que está doente e depois picar uma pessoa que está sadia para transmitir a doença. Então, se você ficar circulando na cidade, porque o bloqueio de transmissão, que antigamente eles chamavam, né, dos combates, os fumacês, que hoje em dia não faz mais assim, de qualquer jeito, só faz mesmo se tiver uma notificação de suspeita de dengue. Por isso que é importante você ir ao médico quando você está com suspeita de dengue, para ele poder fazer essa notificação compulsória para a equipe, né, de zoonose. Aí o bloqueio de transmissão, ele é feito no raio, né, de 9 quarteirões, a partir, né, do ponto onde a pessoa foi feita a notificação. Então ele mata, ele faz o bloqueio da transmissão daquele mosquito que está doente naquela região. Na época do Oswaldo Cruz, eles saíram pelo Rio de Janeiro com bomba costal, jogando veneno em tudo quanto era canto, desestruturando todo um ecossistema. Eles erradicaram realmente o mosquito. Hoje em dia, nós trabalhamos com o controle da natalidade. Haja vista também que, como é Aedes aegypti, a gente aprendeu, né, lá naquele outro vídeo, que ele não é natural do nosso continente, então ele não tem um predador natural dentro dessa cadeia que ele foi introduzido, porque ele já faz parte desse ecossistema aqui, então por isso que não tem como a gente erradicar, tá? Então, se você tá com suspeita de dengue, fica em casa, usa o repelente. Oi, Puruquito, mamãe já tá acabando. É o bebê Pedro, tá bom? Põe em prática as medidas que o governo traz para nós, os agentes, né? A gente leva todos os dias para sua casa, tá bom? Fica isolado lá, bonitinho, não fica andando, pra gente não transmitir, tá bom? Essa doença por aí, tá? Então, depois eu volto com
mais conteúdo para vocês. O bebê Pedro me chama, hoje é domingo, não tô trabalhando como a gente, mas o trabalho como mãe ele não para, né? Então tá bom, gente, até mais, um grande abraço.